bem-vindos a essa nossa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre esse programa, que é o programa AutoCAD, sobre as interfaces desse programa. CAD, a tradução do CAD é desenho assistido por computador. Esses programas, que são os programas CAD, eles são desenvolvidos por diferentes fabricantes. No caso aqui do AutoCAD, ele é desenvolvido pela empresa norte-americana Autodesk, e nós vamos, nesse nosso curso de extensão, trabalhar em cima desse software. Quando a gente inicia o AutoCAD, ele aparece essa janela aqui para a gente, que é o que nós chamamos de Start. Aqui nós temos a opção que é Start Drawing, é quando nós começamos um desenho sem nada feito, sem nenhum arquivo criado, sem nada. Ou a gente pode começar um desenho do zero, ou simplesmente a gente pegar algum arquivo que já tem algum desenho, algum projeto pronto. Então nós temos aqui a opção Open Files. Se eu clicar nessa pasta, por exemplo, aqui ele abriu aqui esse arquivo que é desenho das plantas. Então todos os arquivos que foram feitos, eles vão aparecer aqui para nós. Se eu não quiser abrir, eu simplesmente venho aqui na opção cancelar, que eu fecho essa janela. E aqui, ó, ele mostra os documentos recentes, ou seja, os arquivos que recentemente foram abertos, eles vão ser mostrados aqui para nós no lado direito. E aqui à direita, nós temos a opção de acesso à nossa conta da Autodesk. Então, eu vou clicar aqui na opção Start Drawing, que eu vou começar um arquivo sem nada feito nele. Sempre que nós clicamos na opção Start Drawing, o que acontece? Ele abre um arquivo. Esse arquivo, lembrando que o AutoCAD, a extensão dele é DWG. Então aqui nós temos a opção que nós chamamos de Drawing1.dwg, que é um arquivo que não tem nada nele feito, né? Então essa que é a nossa interface do AutoCAD. Nós temos aqui, ó, à nossa esquerda aqui, ó, essa opção aqui, que é o símbolo do AutoCAD, que é a letra A. Se eu clicar aqui nessa seta do Updoor, ele abre essa janela. E nós temos aqui essas opções, que são as opções comuns no Windows, que é criar um novo arquivo, abrir, salvar, a opção de imprimir, que é a plotagem. E nós temos aqui o menu Option. O Option, ele nos possibilita alterar algumas configurações, tais como, por exemplo, a cor da tela, a opção de aparecer os tables feios e assim sucessivamente. Se eu quero fechar aqui essa janela, basta que eu dê um clique com o botão esquerdo na minha área gráfica, que eu simplesmente fechei essa janela. Observe que ao lado aqui onde aparece a letra A, essas opções também elas são visualizadas aqui, ou seja, a opção de criar um novo documento, de abrir, de salvar e assim sucessivamente. Como é que eu faço para que essas opções elas sejam visualizadas aqui, ó? Mais aqui à direita aparece essa setinha, então se eu clicar aqui nessa opção aqui, ó, ela me lista opções de menus. Eu observo que os que estão com essas setinhas esticadas são os que estão aparecendo aqui. Então, se eu for clicar, por exemplo, aqui, ó, nessa opção aqui, que é o Batch Plot, ele vai aparecer aqui na minha parte superior da minha tela. Então, nós temos a opção de escolher os menus que eu quero que apareça aqui nessa parte superior ou não, clicando nessa setinha drop-down que está aqui. Então aqui, o que acontece? Nós temos os principais menus, que é o menu Home, o menu Insert, o menu Annotation e assim sucessivamente. Esses menus, eles nos possibilitam acessar as diferentes ferramentas gráficas dessa ferramenta que é o AutoCAD. Se eu observar aqui, ó, aparece aqui um símbolo de uma engrenagem e no lado direito dela aparece aqui o que nós chamamos de Draft Annotation. Esse campo aqui é o que nós chamamos de Workspace. Para quem trabalha com 2D, as principais ferramentas 2D elas são acessadas nesse Workspace que é o Draft Annotation.
Todavia, se a gente for querer trabalhar com o 3D, nós acessamos as ferramentas 3D em outros workspaces ou via teclado. O teclado ele nos possibilita acessar as ferramentas tanto 2D quanto 3D, independente do workspace que a gente está trabalhando. Então, nesse caso, que é o Draft Annotation, o que vai acontecer? O nosso menu Label, que são os menus que aparecem abaixo, à medida que eu clico no menu, eu tenho aqui o menu Home. Quando eu clico no menu Home, ele vai me listar esses menus abaixo, que é o que nós chamamos de menu Label. Cada menu que eu clico, ele apresenta para nós os labels com aspectos diferentes. Então, o Insert, eu tenho esses labels aqui. O Annotation, eu tenho esses menus labels. O View, eu tenho esses menus labels e assim sucessivamente. Então, esses menus labels são os menus labels que estão associados aos menus do Workspace Draft Annotation. Se eu vier aqui eu mudar meu Workspace para o Workspace 3D Modeling, se eu der um clique na opção 3D Modeling, o que vai acontecer? O meu menu Label agora ele tem esse aspecto aqui. Ou seja, o 3D Modeling ele nos possibilita acessar as ferramentas do 3D através desse menu aqui, que é o menu Label. Então, eu observo que o meu menu Home ele tem um aspecto diferente do que era no Draft Annotation. A mesma coisa aqui, se eu vier no menu View e nos outros menus sucessivamente. Então, essas ferramentas elas nos possibilitam a criação dos elementos 3D. Então, nós vamos voltar aqui ao Draft Annotation, que é os menus que são utilizados para se fazer a criação e a edição dos elementos 2D, ressaltando que esse curso de extensão, o foco maior dele é no desenho 2D. O que acontece aqui? Então, nós temos o menu, nós temos os menus labels, que são os menus, os submenus associados a cada menu. Abaixo dele, nós temos o que nós chamamos de Table Fail. O que é esse Table Fail? Eu tenho dois arquivos do AutoCAD aberto aqui, que é o Drawing On, que ele foi criado, e tenho esse arquivo aqui, que é o exemplo da planta baixa. Então, se eu der um clique nesse arquivo aqui, que é o exemplo da planta baixa, o que vai acontecer? Ele vai nos mostrar o desenho aqui, desse projeto aqui, que é o projeto da planta baixa. Se eu vier aqui para o Drawing 1, eu vou vir para esse arquivo que nós criamos, que é um arquivo que ele não tem nenhum desenho nele feito. Então, essa opção é o que nós chamamos de Table Fail. Abaixo dessa opção, nós temos aqui a nossa área gráfica, que essa área gráfica que está aqui. Essa área gráfica é a área onde nós fazemos o nosso desenho. Abaixo da área gráfica, nós temos aqui esses tables aqui, que ele alterna entre o modo Model, que é o modo Space, e o modo Layout. Nós estamos no modo Space, que é o modo onde a gente faz todo o nosso desenho em medida real. Aqui nós não nos preocupamos com a escala do desenho. Por exemplo, eu posso fazer aqui nesse modo Space uma linha de 100 km em escala real, porque essa área aqui, que é a nossa área de desenho, ela é uma área ilimitada. O modo que é o modo Layout é onde nós fazemos a nossa plotagem do desenho do nosso projeto, seja ele 2D, seja ele em 3D. É no modo Layout que a gente define a escala de desenho que nós vamos fazer, o nosso projeto. É no modo Layout que nós conseguimos fazer a plotagem tanto do 2D quanto do 3D simultaneamente. No modo Space, a gente até consegue fazer algumas plotagens rápidas, todavia ele não é aconselhável quando a gente quer, por exemplo, fazer uma plotagem numa determinada escala, ou se a gente quer fazer a plotagem tanto do 2D e do 3D simultaneamente. Isso só é possível utilizando o modo Layout.
Então, o que acontece? Nós estamos na nossa área gráfica, no Model Space. Aqui nós temos aqui, ó, o nosso table que alterna do Model Space para o Model Layout. E aqui, ó, nós temos à nossa direita, nós temos o que nós chamamos de barra de model. O que essa barra de model ela nos possibilita fazer? Ela nos possibilita acessar determinadas ferramentas ou ativar ou desativar determinado recurso. Por exemplo, nossa tela que aqui está, ela está com um aspecto de uns quadrados. Esses quadrados é o que nós chamamos de grid. Então, os grids eles podem estar ativados ou não na nossa área de trabalho. Para eu querer desativar o grid, basta que eu venha aqui nessa barra de model, aqui à direita que aparece aqui, ó, esse display aqui. Observo que ao aproximar o cursor, vem escrito ali o Grid Mode, eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse, simplesmente o meu grid ele foi desativado e aqueles quadrados sumiram da nossa área gráfica aqui. Se eu quiser ativar ele novamente, basta que nós damos um clique aqui com o botão esquerdo do mouse, que ele vai ser ativado novamente na nossa área gráfica aqui. Então, eu ativo e desativo. Outras opções que nós temos, que é acessadas aqui através na nossa barra de model, nós podemos também acessar ela pelo teclado apertando algumas teclas. Por exemplo, o grid, se eu apertar, por exemplo, a tecla F7, o F7 ele simplesmente me possibilita ligar ou desligar o grid sem a necessidade de eu vir aqui na barra de model e selecionar essa opção. Alguns modéis eles aparecem aqui na barra de model e outros não. Para eu querer ativar ou desativar algum desses modelos aqui nessa barra, aqui no canto direito nós temos essas três linhas horizontais, que é o que nós chamamos de Customize. Então, se eu der um clique com o botão esquerdo do mouse, ele me lista, ele me abre essa janela. Cada opção que aparece com esse tique aqui, elas são aquelas que estão ativadas na nossa barra de model. Se eu vier, por exemplo, em algumas delas e clicar com o botão esquerdo do mouse, elas simplesmente serão ocultadas aqui na nossa barra de model. Por exemplo, aqui, se eu clicar aqui na opção Grid, ela foi desativada, ela não aparece mais aqui na minha barra de model. Se eu, por exemplo, aqui eu clicar na opção Dynamic, ela simplesmente foi ocultada aqui da nossa barra de model. Então, se eu quiser que essas opções reapareçam, eu clico com o botão esquerdo aqui no Customize e elas serão visualizadas aqui na nossa área gráfica aqui, ou seja, na nossa barra de model. Para que essa janela aqui seja fechada, basta que a gente dê um clique com o botão esquerdo da nossa área gráfica, que elas foram fechadas aqui da nossa tela aqui de trabalho. Como eu falei anteriormente, nós temos outras opções de configurações que a gente pode alterar a cor da nossa tela. Nós podemos aqui simplesmente ocultar esse table feio e assim sucessivamente. Como é que a gente procede para fazer essas alterações? Aqui no canto esquerdo superior, onde aparece a letra A, eu dou um clique aqui na nossa seta drop down. Eu venho aqui na opção Option aqui, clico nela com o botão esquerdo do mouse, que ele abriu a janela Option. Se, por exemplo, aqui ó, eu quero modificar a cor da nossa tela, como é que a gente faz para modificar a cor da nossa tela aqui? Nós vemos aqui na opção Color, nós clicamos com o botão esquerdo do mouse, e aqui ó, nós definimos, por exemplo, a cor. Se eu clicar aqui nesse menu aqui, ó, ele dá essas diferentes opções de cores. Suponhamos que eu queira a cor preta, eu dou um clique aqui na opção Black. Se eu vier aqui aplicar e fechar, der OK, a minha tela agora ela ficou com a cor preta. Se eu não quero, por exemplo, visualizar esse table feio, ou se por alguma opção ele não apareceu na nossa tela e nós queremos visualizar, como que a gente procede? Nós vemos aqui nessa opção,
clicamos aqui na opção Option, ele vai abrir, ó, onde aparece aqui, ó, essa opção aqui, Display File Tables. Vocês observam que ela está ativada. Nós clicamos aqui com o botão esquerdo do mouse, damos OK, que aquele table feio aqui, simplesmente ele foi ocultado aqui da nossa área gráfica. Então, se a gente quiser visualizar ele novamente, nós vemos aqui nessa opção, marcamos aqui Display Table Files. A questão da cor, isso aí fica a critério do usuário. Eu recomendo utilizar ou a cor preta ou a cor branca. Então, nesse caso aqui, como eu prefiro utilizar a cor branca, eu venho aqui nessa opção, vou clicar aqui na opção branca, aplicar e fechar, que a minha tela ela vai ficar na cor branca. Vocês observam que esse AutoCAD que eu estou utilizando é a versão em inglês, que eu estou falando algumas coisas em inglês aqui. Lembro que a Autodesk ela dá a opção para que a gente possa baixar o software em diferentes idiomas. No meu caso, como eu já sou usuário do CAD há um bom tempo, e o que acontece? Os atalhos que utilizamos na língua inglesa, via teclado, é diferente do que a gente usa, por exemplo, na língua portuguesa. Por exemplo, um comando que a gente utiliza muito, que é cópias em matriz, é o que nós chamamos em inglês de array. Então, se eu vier aqui na opção AR, digitar AR, ele me abre aqui uma lista de comandos, de recursos, né, de comandos que a gente faz começando com a letra A e com a letra R. Por exemplo, o array, que é o primeiro, ele aparece aqui com essa opção aqui, que é o primeiro menu que eu dou o comando Enter, que eu acesso ele. Se esse software ele fosse na versão português, se eu digitasse a opção AR, provavelmente eu não conseguiria acessar o comando para fazer as cópias em matriz. Por isso que eu recomendo que ao instalar o software, tenha esse cuidado de baixar a versão dentro do idioma que você trabalha mais. No caso, os usuários antigos do CAD, que utilizam as versões desde a 14, quando era tudo feito via teclado, as instruções eram tudo feito na língua inglesa. Então, já temos o conhecimento desses atalhos na língua inglesa. Em outros idiomas, nós temos outros atalhos. Então, isso fica a critério de quem vai utilizar o software. Quem está acostumado a usar o atalho na língua portuguesa ou na língua espanhola, fique ao critério do usuário. Mas eu recomendo a utilização da versão na língua inglesa, tendo em vista esse fato aí dos atalhos do programa. Além da área gráfica, quando eu movimento o mouse, nós observamos que nós temos aqui uma cruz com um quadrado no meio dessa cruz, e ela movimenta a nossa área gráfica aqui no modo Space. Essa representação que aqui está é o que nós chamamos cursor. O cursor ele tem diferentes aspectos dependendo do comando que a gente está utilizando ou não. Nesse caso, como não temos nenhum comando ativado, ele tem esse aspecto que é essa cruz com um quadrado no meio. Se nós tivermos com um comando de criação ativado, ele vai ter um aspecto de uma cruz sem esse quadrado no meio. E se a gente tiver um comando de edição, ele vai ser apenas um quadradinho. Por exemplo, aqui, se eu vier aqui na opção Line, que é um comando de criação de linhas, e der um clique com o botão esquerdo do mouse, o que aconteceu com o cursor? Ele agora é uma cruz, ele não tem nada, e a barra de comando e o Dynamic, eles não dão uma instrução, ou seja, especifique o primeiro ponto aonde vai ser feita essa linha. Suponhamos que eu não queira fazer uma linha ou por algum equívoco eu marquei a opção errada. Para que eu possa sair desse comando, basta que nós apertamos a tecla ESC, que simplesmente eu saí do comando e o cursor ele voltou àquela forma original que nós tínhamos, que é quando eu tenho nenhum comando ativado nele. Agora, se eu vier aqui um comando de edição, por exemplo, aqui, se eu vier aqui na opção Erase, que é o comando apagar, der um clique com o botão esquerdo do mouse, eu observo que o cursor agora ele tem um aspecto de um quadradinho
e ele pede a seleção do objeto. Como não tem nenhum objeto desenhado, ele não vai ter nada para selecionar. E da mesma forma, se eu, por engano, eu marquei um comando de edição erradamente e eu quero voltar, eu quero sair do comando, basta que a gente aperte a tecla ESC, que simplesmente eu desativei aquele comando e o meu cursor ficou na forma original, que é com nenhum comando ativo. Com relação à questão da interface, como eu falei anteriormente, aqui no CAD nós temos essa área, que é o que nós chamamos de modo Space, e aqui nós temos à direita, que é o Layout, que é onde a gente vai definir a nossa folha de desenho e é onde a gente vai inserir os desenhos feitos no Model numa determinada escala ou combinando uma representação 2D e em 3D. Lembrando que o modo Space, que a gente acessa ele aqui através desse table, essa área é uma área ilimitada, todo desenho ele é feito em escala real nessa área, sem se preocupar com a questão de definição de escala. Então aqui, por exemplo, eu tenho esses dois arquivos aqui, que eu tenho esse primeiro arquivo, que é o exemplo da planta baixa, que é um desenho de uma planta baixa, e eu tenho aqui esse outro arquivo aqui, que eu tenho um exemplo de uma representação de um objeto mecânico. Se eu clicar aqui nesse arquivo da planta baixa, o que acontece? Eu estou no modo Layout, onde aqui eu fiz o desenho dessa planta na folha 4, lembrando aqui que essa folha ela foi definida aqui no modo Layout, e aqui nós fizemos o desenho do sistema de referência por malhas e da tabela, da legenda da legenda dessa folha, aqui nesse canto direito inferior dela. Ao lado eu criei uma outra folha, que é uma folha 3, que não foi inserida esse desenho ainda nessa folha aqui. E o que acontece? Nós temos aqui a folha, que é o Layout 1, e aqui nós temos a nossa barra de modelo. Na barra de modelo, o que acontece aqui? Eu tenho uma representação 3D dessa casa aqui, e nós temos aqui a representação em 2D dessa casa. O que vai acontecer? Ao observar aqui o meu modo Space, eu observo que o meu desenho 2D está bem diferente aqui do nosso 2D aqui na nossa folha. Por que acontece aqui? No modo Space, nós temos diferentes formas de trabalhar com a nossa tela. Nesse caso aqui, o que acontece? Nós estamos numa opção de visualização, que é o que nós chamamos de Custom View. Então, se eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e vier aqui na opção Top, o que vai acontecer? Agora eu visualizo o meu desenho da minha planta dessa forma aqui, que é a forma como a gente estivéssemos olhando para cima. Então aqui no nosso modo Space eu tenho como alternar essas formas de visualização de tela. Lembrando que no 2D a gente sempre trabalha com a visualização topo, porque nós estamos trabalhando no plano X e Y. No desenho 3D, a gente geralmente utiliza uma dessas três aqui, que é o SW isométrico, o SE isométrico, o NE e o NW isométrico. Então aqui, na opção SW isométrico, eu visualizo aqui os três planos, que é o X, Y, XZ e ZY e ZY. E aqui, como a nossa planta, que é 2D, ela foi feita no plano XY, nessa parte aqui, que é o nosso modo Space, ela vai estar sendo visualizada nesse plano aqui. Nessa atividade aqui, que foi esse desenho desse exercício mecânico, o que acontece aqui? Ao vir aqui no modo Space, nós estamos aqui na opção SW isométrico. Observamos que no modo Space, olha como que o desenho 2D ficou com relação ao 3D. E aqui no nosso modo Layout, olha como ficou a representação do 2D e do 3D. Ou seja, ao criar o layout, essa folha aqui, que foi feita na folha 4,
A representação em 2D ela foi colocada na visualização de topo e a 3D na opção que é o SW isométrico. Isso só foi possível porque no modo layout nós temos a opção de inserir um recurso que é o que nós chamamos de viewport. Cada viewport a gente alterna as formas de visualização. No modo Space não tem como fazer isso aqui. Ou a gente trabalha toda numa direção de uma visualização, ou se eu for colocar aqui na visualização de topo, eu só visualizarei o 2D e o 3D na visão de topo. Se eu colocar na opção SW isométrico, eu vou visualizar ambos na opção SW isométrico. Eu não consigo aqui no modo Space fazer uma visualização em topo e uma visualização SW isométrico. Agora, quando a gente vai colocar esse nosso projeto numa folha de papel, no modo layout nós conseguimos fazer isso aqui, fazer essa representação desse desenho, tanto 2D de topo quanto 3D na opção do SW isométrico. Da mesma forma como a questão das escalas. Nesse arquivo aqui, que é dessa planta baixa, essa planta baixa aqui no modo Space, ela foi feita toda ela na escala 1:1. Ou seja, essa planta aqui, ó, ela tem 13,8 metros de comprimentos e ela tem 8,75 metros de profundidade. Numa folha de papel, eu não conseguiria fazer o desenho dessa planta em escala real. Aqui no software, desse software que é o AutoCAD, no modo Space, que é o modo ao qual nós estamos trabalhando, nós fazemos essa representação em escala real. Só que o que acontece? Na folha, mesmo que a gente vá usar um tamanho A0, a gente não vai conseguir colocar um desenho de 13 metros numa folha. Para isso eu tenho que usar uma escala, que é uma escala de redução. Com isso aqui, o que acontece? No modo Layout, ao dar um clique com o botão esquerdo no modo Layout, eu defini aqui uma folha 4 e eu inseri essa planta aqui na escala 1:100. Por que eu sei que ela foi inserida na escala 1:100? Porque nós temos aqui um recurso que é o que nós chamamos de viewport. Observa que quando eu liguei essa camada aqui, que é a camada que eu chamei de viewports, que é a camada que eu criei para fazer essas views, apareceu essas linhas aqui, ó. Essas linhas é o que nós chamamos de viewports. O que a viewport ela faz? A gente insere no nosso layout tudo aquilo que foi feito no módulo. E é através desse recurso que a gente consegue ajustar a escala ou fazer a inserção na visão de topo, SW isométrico e assim sucessivamente. Então, se eu aproximo o meu cursor aqui dessa viewport, eu dou 2 cliques nela, o que acontece? Esse retângulo aqui, que foi feito essa view aqui, ele ficou com uma cor mais destacada, um preto mais destacado, e eu observo que aqui, ó, aparece a escala aqui, que é a escala de 1:100, que é a escala qual esse desenho foi inserido nessa folha de desenho. Se eu quiser desativar essa viewport, basta que eu dê 2 cliques fora, que ela simplesmente foi desativada. Essa parte nós veremos mais à frente, quando a gente for ver a parte de plotagem, que nós falaremos como faz para criar as viewports, como faz para inserir. Nessa primeira aula foi justamente para mostrar como que a gente faz para visualizar as diferentes ferramentas desse software. Então, era isso que eu tinha para apresentar nessa videoaula, através desses exemplos. Agradeço a todos pela participação e até a nossa próxima videoaula.